Fisiologia do sistema digestório, um dos conteúdos que mais cai no Enem, e eu quero te mostrar aqui os top 3 conteúdos de digestório que quando cai questões disso, aparecem sempre esses conteúdos. Então, se você muitas vezes não sabe por onde começar, para onde olhar, onde direcionar o teu esforço para estudar sistema digestório, ou fica perdido para assim, professor, como é que isso pode ser cobrado na prova? Eu vou te mostrar aqui. Por quê? Porque esses 3 conteúdos são a base para você resolver toda e qualquer questão de sistema digestório na prova do Enem. Então, se cair uma questão de digestório, com certeza vai ter um desses 3 conteúdos envolvidos na questão. Olha só, vem comigo. A gente já passa aqui para a partezinha de anatomia. Então, anatomia é o primeiro top conteúdo aí, né, de sistema digestório na prova do Enem. E vou te dizer mais, tá certo? Vou te dizer mais. Com certeza você já resolveu em algum dos Enems que você já fez na vida ou algum simulado questões sobre a parte de anatomia. E eu quero já te dar uma deixa muito importante aqui sobre anatomia, tá? Isso aqui vai te ajudar até mesmo lá na graduação, quando você estiver vendo anatomia do sistema humano, futuros doutores e doutoras aí. Então, a anatomia vai ser um estudo básico do quê? Da forma e da função. Então, você vai conhecer os componentes, né, daquele sistema, daquele grupamento biológico, e você vai entender sobre as funções desse sistema. Basicamente, é isso. Quando a gente fala que é o conhecimento básico da anatomia, é porque dentro da cobrança do Enem, ele vai cobrar isso a nível básico. Claro que você não vai ver ali, né, as variações que existem com relação aos órgãos, né, partículas específicas, por exemplo, dobraduras que tem na parede e tal. Isso aí você vai ver de forma aprofundada lá dentro do seu curso. Mas a nível de Enem, você conhecer a função do órgão e aonde ele está localizado no trajeto do trato gastrointestinal, já vai te colocar na fila de acertar a questão. Então, 2 pontos aqui são importantíssimos dentro da anatomia do sistema digestório. Conhecer os órgãos que fazem parte desse sistema e os anexos desse sistema também são muito importantes. Então, vamos fazer uma listagem aqui muito direta e muito objetiva. Olha só. Primeiro aí, órgão que nós podemos citar é ninguém mais, ninguém menos do que a boca, tá certo? Então, nós temos aí a boca. Então, é por onde o alimento entra, tá certo? Ali vai ocorrer também uma parte da digestão, seja ela bioquímica, com a ação de algumas enzimas que a gente tem na boca, seja a digestão mecânica, por ação da língua e dos dentes, ali macerando, né, os alimentos. Saindo da boca, esse alimento ele vai cair no denominado e famoso esôfago. Tranquilo? Então, a gente chega ali no esôfago. O esôfago, olha só qual é a função dele. Então, a função da boca eu acabei de descrever, né? A digestão mecânica e o início da digestão bioquímica, porque eu também tenho enzimas na boca. Só que quando eu falo do esôfago, eu estou falando de um tubo condutor. Então, ali no esôfago, a gente vai ter um tubo, de fato, que vai ter uma parede muscular lisa, então uma musculatura de contratilidade involuntária e também não é muito intensa, que vai empurrando esse alimento aí, assim, ó, meio que apertando o tubo ali, ao longo desse trajeto, para levar o bolo alimentar da faringe, que é imediatamente após a boca, e levar ela até o estômago, que é o próximo órgão. Você viu que eu citei um órgão que conecta a boca com o esôfago, que é ninguém mais, ninguém menos do que a faringe. Por que eu gosto de colocar ela aqui, né, um pouquinho para fora? Porque a faringe ela vai ser compartilhada tanto pelo sistema digestório quanto pelo sistema respiratório. Então a faringe é essa porção da goela, né? Você já ouviu falar esse termo, com certeza lá a vovó falou para você, menino, cuidado com a goela, vai tampar a goela, sei lá, né? Então você já ouviu essa palavra. Então a goela, né, quando você engole o alimento, que o alimento bate lá atrás, ele está batendo na faringe e ele escorrega direitinho para o esôfago. Essa passagem também vai guiar o ar que passa pelas narinas para a nossa traqueia, tá certo? Então é um ponto de comunicação tanto entre o sistema digestório quanto o sistema respiratório. E por isso, o controle dele, apesar de simples, é muito importante. Porque se passar comida para o tubo errado, acaba gerando problema de engasgo. Eu já resolvi questões aqui no canal sobre isso, tá certo? Sobre engasgo, questões de sistema digestório. Então, muita atenção a isso. Então, a faringe fica ali, localizada entre a boca e o esôfago. Esse alimento que passa pelo esôfago vindo lá da boca, ele vai chegar aonde? Ele vai chegar lá no nosso estômago, o famoso estômago. E qual é a função do estômago, professor?
é iniciar a digestão das proteínas. Então, lá no estômago vai existir um ambiente ácido que propicia um ambiente adequado para o funcionamento da enzima que começa a degradação das proteínas e ele mesmo vai se responsabilizar por esse início da degradação, tá? Saindo do estômago, ele está diretamente conectado ao próximo órgão do sistema digestório, que é ninguém mais, ninguém menos do que o intestino delgado. Gente, o intestino delgado é o órgão de maior importância, eu diria, para o trajeto gastrointestinal. Por quê? Porque o intestino delgado ele vai ficar responsável pela conclusão da digestão de tudo que iniciou anteriormente e daquilo que ainda não foi digerido. Então, lembra que começa a digestão de carboidratos lá na boca, a digestão das proteínas começa no estômago e tudo isso se conclui lá no intestino delgado. E além da conclusão da digestão de todos os alimentos que a gente ingeriu, é no intestino delgado, na sua porção média e final, que a gente vai visualizar a absorção dos nutrientes oriundos desse processo digestivo. Então, o que é que a gente está vendo aqui? Que o intestino delgado é um órgão de extrema importância por concluir o processo digestivo, ou seja, ele conclui o processo que é o processo executado pelo sistema digestório de uma forma geral. E ele vai executar também a absorção dos nutrientes, que é outro papel fundamental do sistema digestório. Saindo do intestino delgado, a gente vai chegar aonde? Nós vamos chegar no intestino grosso, tá certo? Então a gente chega lá no intestino grosso. O intestino grosso vai receber o resquício, tá certo? Do bolo alimentar trabalhado ali, né, pelo intestino delgado. Você pode estar se perguntando, professor, mas eu já estudei sistema digestório, tinha aquela nomenclatura de bolo alimentar, de quimo, de quilo, mas hoje essa nomenclatura está caindo em desuso, tá? Dentro do meio anatômico, tá? Eu estou falando aí do meio acadêmico. Então a gente cita tudo como bolo alimentar e depois esse bolo alimentar vai se transformar em bolo fecal, também pode ter essa referência. Mas a gente vai fazer a correlação aqui que o bolo alimentar é aquilo que foi macerado, mastigado, então vai começar a transitar pelo trato gastrointestinal. Quando ele recebe aquele aporte ácido do estômago, ele se torna o quimo. Quando ele sai do estômago e entra no intestino delgado, ali na parte do duodeno, ele vai receber um despejo de partículas que vão balancear o pH, fazendo com que ele se torne básico. Aí ele se torna o quilo, tá? Então, boca, bolo alimentar, estômago, quimo, e intestino delgado, quilo, tá? Mas você pode referenciar tudo como bolo alimentar, não é um erro de conteúdo, tá certo? É uma atualização de nomenclatura. E aí, no intestino grosso, o que é que vai acontecer? Qual é o papel dele? Reabsorver toda a água que a gente pode extrair daquele alimento, tá? Toda a água que a gente gastou com ele. E a gente também vai favorecer a fermentação desse bolo alimentar para transformá-lo em bolo fecal. Quem é que vai fazer isso junto com o intestino grosso? São as bactérias que vivem em mutualismo com o nosso intestino. Então a gente tem bactérias benéficas que estão ali trabalhando com o nosso sistema digestório para concluir o trajeto digestivo, tá? Então lá no intestino grosso a gente vai ter duas funções, anota aí principalmente, a absorção de água e formação do bolo fecal. Saindo do intestino grosso, este resto fecal agora, ele chega para ser armazenado na porção terminal do sistema digestório, que é o reto, digamos aí que já na portinha de sair, e aí a gente tem a comunicação com o ambiente externo para eliminação do material fecal, que é o ânus, tá certo? Então aqui a gente terminou o trajeto anatômico dos órgãos que fazem parte aí do sistema digestório. Só que a gente falou muito ao longo desse trajeto sobre movimento, sobre sair de um canto, sair de outro, e é muito importante que a gente lembre que essa função de empurrar o bolo alimentar ao longo do trato gastrointestinal, quase que não sai aqui, né, de uma gaguejada monstra, mas quem sabe fazer ao vivo, vamos lá, é o que, gente? Se eu estou empurrando, se eu estou favorecendo o movimento, é porque está tendo o quê? Trabalho de músculos que estão executando movimentações. Só que o que nós estamos vendo aqui são os chamados movimentos peristálticos, ok? Esses movimentos peristálticos são executados por uma musculatura lisa, músculo liso, tá certo? Que é um músculo que está relacionado com o quê? Contrações lentas e involuntárias, tranquilo? E é assim que a gente vai
impulsionando o material alimentar ao longo do trajeto gastrointestinal. Agora que a gente finalizou essa parte de órgãos específicos do sistema digestório, a gente pode vir para os anexos, aqueles órgãos que vão ali estar auxiliando cada um desses órgãos no seu processo de digestão bioquímica. Então a gente tem aqui algumas glândulas anexas, que são ditas glândulas por liberarem um produto direto ali na cavidade ou na luz de algum órgão. A luz é o espaço no interior desse órgão, tá? E quais são esses anexos que a gente pode citar, beleza? Primeiro deles são as glândulas salivares. Então a gente tem um material glandular que vai liberar aí, ó, a famosa saliva. As glândulas salivares, elas vão estar liberando tanto o muco para umidificar a boca, quanto vão estar liberando uma enzima também, que vai ser responsável pela digestão inicial dos carboidratos. Então, o papel das glândulas salivares lá na boca é auxiliar a manutenção do pH e a proteção mucosa da boca e também iniciar o processo digestivo dos carboidratos, tranquilo? Quando a gente vai descendo no sistema digestório, ao longo do trato gastrointestinal, a gente vai encontrar outras glândulas anexas, como, por exemplo, o pâncreas e o fígado. Tranquilo? O pâncreas e o fígado vão estar atuando a nível de intestino delgado. Isso mesmo, vão estar atuando aqui a nível de intestino delgado. Esses queridões vão liberar componentes, substâncias lá no duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado, para favorecer a conclusão da digestão. O pâncreas vai liberar o chamado suco pancreático, que libera um compêndio, um suco mesmo de enzimas, que vai concluir a digestão dos carboidratos, vai concluir a digestão das proteínas e vai concluir também a digestão ali dos lipídios. E o fígado vai liberar a bile, tá? Que fica armazenada na vesícula biliar e é despejada também lá no duodeno. Para quê? Para emulsificar as gorduras e tornar a ação das enzimas lipídicas mais eficiente, tá? Então, a bile ela vai ter uma ação detergente, tranquilo? Ela vai separar as moléculas de gordura em pequenas partes para que a ação enzimática seja maior. Então, essas glândulas vão estar trabalhando aí principalmente na atuação da bioquímica da digestão ao longo, né, do trajeto do sistema digestório. Pegou a ideia? Quando cai questão do sistema digestório, a grande maioria das questões vai envolver esses parâmetros anatômicos, que é forma e função. Saber qual é o componente e o que ele faz ao longo do processo digestivo. Basicamente é isso. Quando a gente chega no top 2, que é justamente o detalhamento dessa bioquímica da digestão, a gente tem um aprofundamento bastante interessante aqui a nível de bioquímica. Por quê? Porque aqui cabe um entendimento e a compreensão de como o material alimentar ele vai ser degradado para a gente conseguir absorvê-lo. E aí, para resolver questões sobre bioquímica da digestão, eu vou te entregar os principais parâmetros, que é saber o quê? Onde ocorre e quem está envolvido nesse processo digestivo. Então vamos lá, ó. Eu gosto sempre de separar por materiais, tá? Por componentes orgânicos e não por órgãos, que fica mais fácil da gente visualizar. Então vamos lá, na nossa alimentação tem que ter carboidrato, tá certo? Por mais que você esteja comendo aí uma dieta low carb, ela é baixa em carboidrato, não é ausente, né? Tem que ter carboidrato aí. Quando a gente fala da bioquímica da digestão dos carboidratos, onde é que essa digestão vai acontecer? Ela vai ter o seu início, olha só, seu início na boca, tá? Então ela vai iniciar aqui na boca, com a ação de quem? Com a ação da amilase salivar. Tranquilo? Amilase salivar, que é liberada pelas glândulas salivares, junto com a saliva, né? O próprio nome já está aí, né, dizendo para a gente o que é que isso significa, tá? Então já é um bom indicativo. E o segundo panorama é, se eu tenho um início, eu tenho um fim. Onde é que essa digestão vai acabar? Essa digestão vai acabar, então ela tem o seu término, beleza? Lá no intestino delgado. A gente acabou de conversar sobre isso. E aí lá no intestino delgado eu vou ter a atuação de uma amilase também. Só que agora a amilase pancreática. Tranquilo?
Então eu vou ter aqui, ó, a amilase pancreática atuando sobre esse carboidrato que ainda restou para ser digerido. Além do carboidrato, o que é que a gente tem mais na nossa alimentação? Nós temos aí as proteínas, tranquilo? Então as proteínas precisam ser digeridas. Onde é que inicia-se o processo de digestão das proteínas? Ele se inicia no estômago. Eu falei lá anteriormente para você que esse processo digestivo se inicia no estômago com a atuação de uma enzima importantíssima, que é a pepsina, tá certo? Então, não se esquece desse nome, a pepsina, que ela vai se tornar ativa em um ambiente ácido. Por isso que lá no estômago também a gente vai ver a liberação de HCl, tá certo? Porque esse HCl, ele está diretamente relacionado aqui, ó, com a ativação, tá certo? Com a ativação dessa enzima. Então, vou deixar aqui, ó, como informação para você, ativação. Nunca mais você esquece, beleza? E aí o que é que vai acontecer? Se isso começa, também tem que terminar. Se eu comi uma proteína e comecei a quebrar, eu preciso terminar a digestão dessa proteína. Então chega comigo aqui, ó. Onde é que eu tenho o término desta proteína, ou dessa digestão de proteínas? Mais uma vez no famoso concluinte de digestões, que é o intestino delgado. E lá a gente vai ter a atuação da tripsina, mais outras peptidases, tá certo? Que são degradadoras aí de peptídeos, ok? Então isso aí vai acontecer também a nível de intestino delgado. E a gente tem por fim na nossa alimentação, que também pode ser rica em gordura, então a gente tem que digerir aí os famosos lipídios, tranquilo? Esses lipídios serão digeridos única e exclusivamente lá no intestino delgado, com a atuação de quem? A gente vai ter a atuação da enzima lipase, mas ela precisa do auxílio de duas coisas. Do auxílio de uma coenzima chamada colipase, e eu tenho também o auxílio da bile, tá certo? Que é liberada lá pelo fígado. Vou deixar até marcado aqui, ó. Então a bile ela vai atuar como um emulsificante. Olha só, bile não é enzima. Vou até aqui voltar para a câmera para você não se esquecer. Bile não é enzima, tá certo? Bile é um emulsificante, ele tem uma ação detergente. Imagine que quando você joga água numa panela de óleo, as gotículas se separam, tá certo? Não consigo tirar óleo da panela só com água, eu preciso jogar um detergente, porque ele envolve a gordura, quando a água passa ela leva. Então, a bile vai separar essas moléculas de gordura para facilitar a atuação da lipase sobre elas. Tranquilo? Então, a bile é um emulsificante, produzido pelo fígado, armazenado na vesícula biliar e liberado lá no duodeno junto com suco pancreático e assim por diante. Tranquilo? Então, não esquece disso. E para a gente fechar aqui nossa conversa sobre os top 3 conteúdos, o top 3 agora é justamente as adaptações. Então, nós sabemos que dentro do grupo dos vertebrados, a gente precisa olhar para a biologia com um olhar comparativo, que é o que a gente chama de anatomia comparada. Então, o Enem ama cobrar dentro do sistema digestório, não só o sistema digestório humano, mas comparações específicas deste com o sistema digestório de determinados grupos de vertebrados. Como, por exemplo, ele já explorou a questão das microvilosidades. O que são as microvilosidades? Imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma fita, tá certo? Eu tenho uma fita, olha só, e aí só que ela, ao comprido, eu precisaria correr toda a fita para em um curto espaço, né, de centímetros ali, eu conseguisse ter um aproveitamento X. Imagine que agora, se eu encurtar essa fita, promovendo aqui, ó, ondulações, eu consigo percorrer uma maior quilometragem, uma maior distância em um mesmo espaço específico, concorda? Então, se eu correr 10 km em linha reta, eu vou ter um espaço muito mais longo para alcançar. Se eu conseguir correr 10 km em linhas curvas, eu posso correr isso dentro de um condomínio, por exemplo. Tá? Então esse é o princípio que acaba valendo para as microvilosidades. Se eu tenho uma superfície reta, eu vou ter pouca área de contato, tá certo? Se eu aumento as ondulações dessa superfície, eu aumento a área de contato, então vai ter mais contato com o alimento, logicamente eu tenho uma maior capacidade de absorção em um curto trajeto,
Tranquilo? Então o Enem já cobrou sobre microvilosidades, por exemplo. O Enem já cobrou sobre adaptações, por exemplo, do sistema digestório, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, sistema digestório de aves. Sistema digestório de aves comparado ao quê? Ao sistema digestório humano, porque as aves não apresentam dentes, então a digestão mecânica que ocorre na nossa boca, que é um grupo funcional específico do processo digestivo, não acontece, por exemplo, na boca dos pássaros. Por quê? Porque eles não têm dentes, eles têm um bico córneo, então eles engolem o alimento inteiro, mas eles têm uma adaptação específica do seu sistema digestório, que é a moela, que vai ali moer, de fato, aquele alimento, tá? Então, esse tipo de comparação é muito cobrado também dentro do Enem. Então, fica ligada nessas adaptações que a gente tem ao longo do sistema digestivo. Vou dar uma adaptação aqui muito importante, que é a questão do apêndice vermiforme, né? Então, o apêndice vermiforme, ele também pode aparecer aí dentro de um contexto evolutivo, porque ele é tido como um órgão vestigial. Há animais que são herbívoros têm um apêndice muito mais complexo e robusto do que os seres humanos, que tem só uma vírgulazinha que só serve para infeccionar, né? Que infecciona e a pessoa tem que fazer cirurgia para retirada. Mas em herbívoros parece que está associada à ambientação, tá? Dos micro-organismos que ajudam a degradar a celulose, por exemplo. Então, quando a gente faz esse comparativo, a gente vê adaptações importantes com relação ao estilo de alimentação daquele grupo que a gente está comparando. Então, esses aqui são os top 3 conteúdos que a gente tem para sistema digestório. Quando cai questão do sistema digestório, vai cair dentro de um desses 3 grupinhos: anatomia, forma e função, bioquímica da digestão ou comparações com relação às adaptações do sistema digestivo. Então, agora você já tem um leque suficiente para acertar questões e gabaritar o sistema digestório na prova do Enem. Se você quer continuar tendo esse trajeto de cada vez aumentar mais as suas questões e os seus acertos, eu quero te entregar 15 dias de graça da plataforma para você ver como a aplicação estratégica desse conteúdo é de fato eficiente. E eu vou ficando por aqui e espero você no próximo vídeo. Valeu!